Prezados alunos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de Física. Meu nome é Hugo Henrique, sou do município de Piraquara e venho aqui trabalhar a disciplina de Física com vocês. Antes de a gente começar a nossa aula, vamos então ali para uns recadinhos, né? Me acompanhem na tela. Então aqui, aos estudantes que estão assistindo às aulas pela televisão, entreguem as suas atividades na escola, como também podem resolvê-las pelo Classroom. E aqui, pessoal, o que é importante para vocês saberem é que se você não estiver conseguindo acessar as atividades, entre em contato com seus professores, com os pedagogos ou a equipe diretiva, que ele vai estar dando os devidos encaminhamentos para vocês. Entretanto, sempre notifiquem a sua escola a partir disso. É de suma importância que a escola tenha ciência do que está acontecendo com você ao longo do seu processo de ensino-aprendizagem, ok? Então, sem mais delongas, vamos ali então à nossa aula. Me acompanhe na tela. Então, assim, o que temos aqui como referência é uma coisa que é chamada espectro eletromagnético. Vocês já ouviram falar do que seria isso? Então, vamos ali então, pessoal. Dentro desse espectro eletromagnético, vamos dividir esses componentes por partes. Eu vou falar para vocês da onde tem menos energia, avançando para onde tem mais energia. E percebam que o comprimento de onda a gente vai compactando esses componentes ali. Então assim, a primeira caracterização que temos aqui, são as ondas de baixa energia. Nesse contexto, o que podemos estar trabalhando? Com as ondas de rádio. Essas ondas são as que chegam para vocês ali, seja para a televisão, seja para o rádio, e aí você consegue estar tendo também o conceito da visualização, no caso da televisão. Então temos assim as faixas de bandas que conseguimos trabalhar. Um detalhe importante quando a gente vai estar trabalhando com essa ideia de banda é um conceito que você tem, que até algum tempo a gente tinha a TV analógica, avançamos para o conceito da TV digital. Mas qual a vantagem nesse contexto? Aí você consegue estar pegando, por exemplo, e avançando na qualidade do sinal e a forma que isso vai estar chegando na sua residência. Logo no começo era até engraçado você ver algo assim, porque você estava com duas televisões ligadas, às vezes na sua casa, uma estava com o sinal analógico, a outra estava com o sinal digital, e aí de repente você escutava num telejornal, falava boa noite, parecia que na outra televisão respondia o boa noite. Mas o que acontece? Dava essa faixa de tempo ali de cerca de 2 segundos. Por que dava isso? Porque você tinha que filtrar com uma melhor qualidade do sinal para que você conseguisse emitir. E o detalhe, quando você acaba trabalhando com o conceito do sinal digital, você pega essa banda, que chamamos de canal, e você pode fragmentar elas ali com maior quantidade de canais. Vamos pegar aqui, por exemplo, pela RIC TV. Você consegue estar pegando, por exemplo, o canal 7.1, que é da TV convencional, 7.2, 7.3, 7.4, são o excedente dessa banda por onde você está conseguindo assistir as aulas Paraná. Ah, professor, mas é estranho pensar que um canal você consegue estar vinculando a mais canais? Leve em consideração a Premiere, Sport TV, Telecine, HBO, History Channel, Discovery Channel. Então você tem assim uma faixa de canal onde você consegue estar vinculando a programações completamente diferenciadas. Então isso é a caracterização. Você consegue ter mais opções dentro da mesma banda ou dentro do mesmo canal, certo? Então isso é uma curiosidade que eu venho trazer para vocês. Acho que curiosidade sempre é importante e interessante, e quanto mais conhecimento a nível de mundo você tiver, acaba sendo melhor, até para você conseguir perceber essas caracterizações ali, ok? Vamos avançar nossa tela? Temos aqui então o aspecto das ondas de rádio e aqui as micro-ondas. Então dentro do aspecto das micro-ondas conseguimos ter ali até basicamente o nosso eletrodoméstico, aonde a gente consegue estar trabalhando dentro dessa faixa. Temos também a faixa de intensidade de calor que o William Herschel descobriu, ao qual ele chamou de infravermelho, que é por onde você sente, por exemplo, a ideia do calor que você vai ter quando você sai ao sol. O espectro da luz visível, que temos ali, aqui pegando todas as faixas da cor do arco-íris. Temos também o ultravioleta, aqui como referência,
E podem perceber, aqui eu estou avançando a nível de energia. O ultravioleta, ele é bom? No verão você consegue se bronzear. Só que em excesso, isso pode ser extremamente agressivo para a sua pele e pode até gerar câncer de pele. Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso, tá? Vamos avançar para o espectro mais energético aqui. Temos então o raio-x. Assim, você não pode estar atrelando, por exemplo, esse conceito de raio-x a pessoas ali que estão em gestação, por exemplo. O que acontece? A intensidade acaba sendo tão grande que isso pode até auxiliar uma má formação do feto. Então, pessoas que ficam em exposição com raio-x, então podem ter maiores agravantes, assim, até desenvolvimento de câncer. No caso de um feto, pode até ter ele pode até ter um desenvolvimento, mas ele pode ter algumas falhas no meio do caminho. Por exemplo, um braço um pouquinho mais curto do que outro, algumas falhas de mutação genética, certo? Então, isso acaba interferindo na genética. Agora vamos avançar aqui para o raio gama. Nessa ideia do raio gama, o que acontece? É o nível atômico que você tem de padrão mais energético. E aqui você tem, por exemplo, a ideia de quando você acaba trabalhando com o conceito até de estrelas que acabam explodindo. Então, aqui, se a gente for estar trabalhando, então uma estrela tem um ciclo de vida. Ela nasce, ela vive e ela morre. Algumas estrelas, tão grandes que elas acabam explodindo no que chamamos de supernova. Aí elas têm, assim, uma taxa de raios gama que elas acabam emitindo que é extremamente amplo. Para vocês terem uma noção, em aulas anteriores eu abordei com vocês que um ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano, que chega a dar 9 trilhões 460 bilhões de quilômetros. Uma estrela dessa, quando explode, por exemplo, você consegue esterilizar uma região de um raio de aproximadamente 8 anos-luz. Então é muita coisa que você acaba trabalhando com um padrão de energia, certo? Então assim, só perde basicamente a nível energético para o Big Bang, mas é extremamente energético que você tem ali. Então vamos avançar a tela aqui novamente. Então percebam, a gente vai estar trabalhando ali com uma certa frequência de oscilação. Esse F indica frequência, definido como Hertz, que a gente acaba trabalhando. Você que já conseguiu perceber isso quando você vai sintonizar uma rádio, onde você pega, sei lá, 98.9 MHz, 103.9 MHz, é a faixa de frequência ou a banda de transmissão que você tem. É onde você consegue estar fazendo a adaptação e você consegue estar percebendo aquela característica de como vai estar trabalhando dentro daquela faixa. Se você vai sintonizar uma rádio que é, sei lá, 100.1 e você coloca no 100.0, você já não consegue pegar a mesma qualidade, porque a frequência não está adaptada para aquilo. Então, a mesma coisa você consegue estar trabalhando, por exemplo, com o processador do seu celular, do seu computador, aonde quanto maior for a taxa de processamento, 2.7 GHz, por exemplo, ou mais do que isso, você consegue ter uma maior agilidade a nível de velocidade. Então você consegue estar trabalhando com isso, certo? Então a gente consegue ter esses lapsos de percepção. Aqui temos ali o C, que indica a velocidade da luz que estaremos trabalhando, e aqui essa letrinha grega, que indica lambda, indica o comprimento de onda. Mas isso a gente vai ver assim, que essa compactação ou essa expansão, você consegue estar vinculando com o padrão de energia. Quanto mais você compacta, mais energia você vai ter. Quanto mais você expande, você perde o caráter de energia e, entretanto, você leva informação. Então, tem esse contexto, ok? Vamos à nossa próxima tela? Então, aqui, ó, vamos analisar o que é o infravermelho. Vocês já chegaram a perceber, assim, a ideia do infravermelho, o conceito de calor, quando você se aproxima, por exemplo, do fogão que a sua mãe está assando um bolo, fazendo uma carne, ou da churrasqueira, quando o seu pai está assando, por exemplo, aí você consegue perceber que a cada passo que você se aproxima, aumenta a temperatura. A cada passo que você se afasta, dá diferença. Mas, entretanto, se você conseguisse visualizar isso, como que seria? Então, temos esse conceito aqui da luz infravermelha. Aqui, na medicina, você acaba trabalhando com muito desses componentes da caracterização da física, vinculado até com a ideia da temperatura corporal. Percebam, pontos que está em vermelho indica uma tendência de temperatura muito maior. Quanto mais azul, mais frio é esse componente. Agora vamos pegar a ideia de uma residência. Aqui no caso, ali à direita, percebam que até deixei ali uma faixa basicamente ali estimando a ideia da temperatura, para que vocês consigam vincular. Ali, quanto mais perto do vermelho ou do branco, indica que é mais quente. Quanto mais perto do azul, mais baixa essa temperatura. Então percebam que dentro da casa tem alguns cômodos que geralmente se acaba trabalhando com uma temperatura muito maior
do que outros. Então, é característica que você vai ter maior circulação, maior tempo que você fica. Alguns componentes eletroeletrônicos ligados acabam influenciando de maneira direta esse contexto, ok? Vamos avançar mais um pouquinho até a nossa próxima tela? Então, assim, lembrando que quem acabou determinando esse componente ou quem acabou mostrando ao mundo que ele existe foi o William Herschel, certo? Vamos avançar aqui também, analisando o conceito da luz ultravioleta que temos aqui. Então, a gente tem o Sol que acabou trabalhando com isso. Também temos algumas lâmpadas que acabam trabalhando com isso também. Inclusive, bronzeamento artificial pode ser feito com esse tipo de lâmpada. Só que tem que tomar um pouco de cuidado, porque isso aqui pode ser nocivo e agressivo para a sua saúde. Então, vamos ver aqui, ó, o conceito que temos, por exemplo, o fato simplesmente de estar passando um creme no rosto. Então, você consegue perceber à esquerda a imagem da mulher ali passando esse creme e à direita você acaba vendo com o conceito ali do ultravioleta. Olha a diferença. E garanto para vocês e posso afirmar que é exatamente a mesma circunstância. Mas o que você consegue perceber de diferença? A forma que você vai estar observando. Não necessariamente você tem apenas um tipo de luz que você pode ver. Tem outras formas, como é o ultravioleta, como vimos também o infravermelho. Você consegue estar visualizando outras maneiras de estar enxergando o mesmo objeto. No caso aqui, a mulher é simplesmente passando um creme no rosto. Então você consegue ter essa percepção diferenciada, ok? Vamos avançar aqui até a nossa próxima tela? Então, temos aqui ó, o nosso quiz. Olha o que ele diz ali. Locais de alta segurança, bancos, patrimônios públicos, empresas particulares, geralmente é utilizado câmeras, mas em alguns casos elas são capazes de captar a cor do corpo de eventuais invasores, o calor do corpo, aliás. O texto acima refere-se às câmeras sensíveis a, vamos às opções, luz visível, luz infravermelha, luz de raio-x, luz ultravioleta. Um tempinho para vocês pensarem na resposta.
Vamos lá então, prezados alunos, me acompanhem na tela ali. Então, a pergunta que ele fez ali é o tipo de câmera que é sensível ao calor do corpo, no caso aqui de invasores ali de patrimônios públicos. Então, temos ali que a luz infravermelha. Até a movimentação que você consegue perceber de uma pessoa que adentra um espaço desse, você não consegue ver a fisionomia, mas você consegue perceber a movimentação pelo calor do corpo que está sendo emitido. Então, aí você consegue ter essa estruturação, ok? Então, me acompanhe a tela, vamos à nossa próxima questão. Então, aqui, ó, é um exercício que vem lá do Enem. Então, olha o que ele fala. Nossa pele possui células que reagem à incidência de luz ultravioleta e produz uma substância chamada melanina, responsável pela pigmentação da pele. Pensando em se bronzear, uma garota vestiu um biquíni, acendeu a luz do seu quarto e deitou-se exatamente abaixo da lâmpada incandescente. Após várias horas, ela percebeu que não conseguiu resultado algum. O bronzeamento não ocorreu porque a luz emitida pela lâmpada incandescente é e vamos às opções. Primeira ali, baixa intensidade, letra B, baixa frequência, letra C, um espectro contínuo, letra D, amplitude inadequada e letra E, curto comprimento de onda. Um tempinho para vocês pensarem na resposta. Vamos lá então, prezados alunos. O que acontece com essa menina quando ela tenta se bronzear na casa dela? Ela vai conseguir? Não. Vamos à justificativa do porquê. Me acompanhe na tela. Então, isso acontece por quê? Porque a gente vai ter uma lâmpada de baixa frequência. Lâmpadas residenciais, elas não são projetadas para fazer bronzeamento.
Tem lâmpadas para isso? Tem, mas aí você vai verificar elas em clínicas e até para que você consiga estar comprando, você tem que ter uma licença especializada para isso. Então não é qualquer pessoa que consegue comprar esse tipo de lâmpada, ok? Então temos bem essa caracterização que vincula com exatidão nesse contexto, ok? Vamos então ali à nossa próxima tela. Então, olha o que ele diz ali, a física contextualizada, que temos ali o conceito do raio-x, que são radiações eletromagnéticas de alta frequência, como eu já havia comentado com vocês. Essa radiação não pode ser percebida pelo olho humano, pois está além da frequência máxima distinguida pela visão humana. Entretanto, pessoal, na parte da física médica ou física clínica ou até da medicina, temos esse conceito onde a gente consegue estar visualizando. Percebam, antigamente, para você verificar a exatidão de uma fratura, tinha-se que abrir basicamente a estrutura da pele, romper nervos, romper músculos e chegar aonde estava ocorrendo. Mas isso é uma medicina mais primitiva. Agora, quando você consegue estar analisando em padrões modernos, você não precisa fazer nenhum tipo de corte, mal tocar o paciente. Aí você consegue pegar por intermédio de um raio-x, você consegue perceber as caracterizações que acontecem. Em uma queda, por exemplo, se houve rompimento de um osso, se houve simplesmente uma trinca, então você consegue estar vinculando. Não precisa necessariamente fazer a abordagem de ter que abrir a pessoa, literalmente. Aí o que acontece? Você consegue fazer toda essa verificação por intermédio do raio-x. E aqui, ó, temos diversas fotos ali que conseguem estar montando esse mosaico aqui para vocês. Me acompanha aqui, ó. Temos a foto aqui que pega a parte da bacia, pega a parte ali das pernas, pega o tronco, pega o crânio. Você consegue estar vinculando esses conceitos, parte da coluna. Então, assim, você consegue ter umas estruturas ali que são distintas. Percebam, aqui, ó, nessa imagem, por exemplo, o que acontece? Você teve que essa pessoa que teve uma fratura no fêmur, nos dois ainda. Então, você teve ali que dar um jeito de auxiliar a calcificação. O que foi feito? Travou o osso para que ele conseguisse se regenerar no local adequado. Por isso, existem casos de pessoas que sofrem acidentes e precisam colocar platina ou até colocar pino, justamente para que faça com que o osso se calcifique no lugar correto. E se calcificar no lugar errado, pode acontecer problemas? Se for no pé, por exemplo, pode ser que você não consiga estar andando nunca mais de maneira coerente. Você pode ter, assim, dar variações até no fato de você pisar forçando um pouco mais, justamente porque você não vai conseguir estar caminhando de maneira adequada, porque a calcificação do seu osso pode ter sido feita em milímetros no local incorreto. Isso pode causar diferença, certo? Por isso que é importante, qualquer queda que você ache que tenha lesão ou até mesmo que você tenha, vá ao atendimento clínico para que eles consigam fazer uma verificação de maneira adequada, porque lá você consegue ter profissionais que acabam trabalhando com isso. Muitas vezes você tenta fazer as coisas em casa, mas quando tem esse tipo de situação, é interessante que você passe por uma pessoa que seja especialista, ok? Vamos avançar até a nossa próxima tela? Então, lembrando que quem acabou trabalhando com isso foi William Conrad, ele que acabou descobrindo assim, a ideia do raio-x, certo? Então, um exercício para vocês ali, ó, da PUC do Rio Grande do Sul. Em 1895, o físico alemão William Conrad descobriu o raio-x, que são utilizados principalmente na área médica e industrial. Esses raios são, vamos pegar lá as opções, radiação formada por partículas alfa com grande poder de penetração. Letra B, radiação formada por elétrons dotados de grandes velocidades. Letra C, ondas eletromagnéticas de frequência menores do que as das ondas ultravioletas. Letra D, ondas eletromagnéticas de frequência menores do que as das ondas luminosas. E letra E, ondas eletromagnéticas de frequências iguais às das ondas infravermelhas. Um tempinho para vocês pensarem na resposta.
Vamos lá então, prezados alunos, o que está ocorrendo? Me acompanhe na tela. Então assim, devido à situação que temos ali do raio-x, então você vai ter que assim, são ondas eletromagnéticas de frequências maiores do que as ultravioletas. Elas conseguem ter um poder de penetração, principalmente na musculatura, e conseguir ver o que está além. Aí você consegue estar percebendo a ideia do pulmão e até órgãos internos, certo? Então aí você consegue ter uma caracterização extremamente vinculada na área da medicina, ok? Então vamos avançar aqui até a nossa próxima tela. Então olha o que temos aqui dentro ainda dessa parte dessa física contextualizada, o que chamamos ali de raio gama, que é uma radiação eletromagnética formada por fótons altamente energéticos e de alta frequência. Apresentam grande capacidade penetrante, sendo capazes de se propagar a milhares de metros no ar e atravessar chapas de aço. Quando você vem vincular a ideia de raio gama, então você tem, dificilmente você consegue ter uma proteção que seja realmente adequada e que realmente vai te proteger. Esse componente ele pode atravessar, às vezes, núcleos, por exemplo, ali, de planetas, mantendo um padrão de energia e alta velocidade. Então você acaba vinculando com esse componente. Lembra que eu falei para vocês a ideia das estrelas? Quando estrelas morrem num processo que é chamado supernova, isso tipo 2, que eu estou falando de uma estrela única e não um sistema binário. A explosão dessa estrela, para vocês terem uma noção, ela consegue emitir uma luminosidade maior do que a própria galáxia que ela está contida, de tamanha energia que é vinculada nesse processo. E quando você pega esses componentes com materiais adequados para fazer a observação, temos imagens que nem essa que estão aqui no slide. Então, isso aqui é a imagem da própria NASA, onde você consegue estar vinculando padrões de estrelas de alta intensidade energética. E aí você consegue estar vinculando alguns pontos aqui que estão circulados na imagem, que vai estar mostrando exatamente esse componente. Então, você tem essas estruturas de extrema energia, ok? Vamos avançar para a nossa próxima tela? Então, lembrando que William Conrad que acabou verificando esse contexto, certo? Então, mais um quiz aqui, ó. No desenvolvimento de uma estrela, ela nasce como protoestrela, se desenvolve e morre. A forma mais violenta para estrelas com pelo menos 8 massas solares, ou seja, você pega a massa do Sol, que é de 2 vezes 10 elevado a 30 quilogramas, você multiplica isso pelo menos por 8, e aí você vai ter a massa mínima para ter uma detonação termonuclear desse porte. É denominada supernova tipo 2. Essa explosão, por estimativa, chega a esterilizar um raio de 5 a 8 anos-luz. A energia que causa essa esterilização seria em virtude da, vamos lá, luz visível, luz infravermelha, luz de raio-x, luz de raio gama. Então, um tempinho para vocês responderem essa questão.
Prezados estudantes, o que acontece? Para quem tiver até interesse nessa parte de astrofísica estelar, a gente tem muita coisa interessante para estar trabalhando vendo desse componente. Aí você vê toda a evolução, mas a morte que temos de uma estrela ali não chega a ser necessariamente a morte definitiva, é mais um estágio que temos ali. Existem resíduos do que vai acontecer de uma explosão dessa. Entretanto, o que acontece que teremos ali nessa faixa de detonação que pode esterilizar uma região extremamente ampla é a luz de raio gama ou simplesmente o raio gama, que acaba tendo um potencial energético extremamente amplo que pode causar uma mutação extremamente elevada em qualquer ser vivo que estiver nas proximidades, ok? Vamos avançar para a nossa próxima tela? Então temos aqui mais um exercício, olha o que diz ali. Em viagens de avião, é solicitado aos passageiros o desligamento de todos os aparelhos cujo funcionamento envolva a emissão ou a recepção de ondas eletromagnéticas. O procedimento é utilizado para eliminar fontes de radiação que possam interferir nas comunicações via rádio dos pilotos com a torre de controle. A propriedade das ondas eminentes que justifica o procedimento adotado é o fato de, vamos pegar ali, letra A, terem fases opostas, letra B, serem ambas audíveis, letra C, terem intensidades inversas, letra D, serem de mesma amplitude, letra E, terem frequências próximas. Um tempinho para vocês pensarem na resposta.
Vamos ali então, prezados estudantes, o que acontece para você não estar utilizando esse tipo de aparelho é justamente pela interferência que ele pode dar. Mas como que acontece a interferência, que me acompanhe na tela, ela vai ter porque tem frequências próximas. Então, pode ser que a torre de comando, por exemplo, acabe gerando uma distorção no sinal que ela vai estar recebendo por causa de um aparelho seu que acabe estando ligado. Então, aí, por isso que pede-se para que se desligue ao longo da viagem, certo? Para garantir a segurança dos passageiros ali e também de toda a tripulação, ok? Então, o que vimos ao longo dessa aula seria o espectro eletromagnético, para que vocês consigam entender certinho um pouquinho dentro desse conceito de física vinculado à tecnologia ou Fisitec, vamos chamar assim, ok? Então, me despeço aqui, um grande abraço e até a próxima aula.